Senhores e senhoras, gente de bem, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de janeiro de 2020. Estamos no primeiro mês de uma década que adentrará logo o terceiro milênio. Quero falar com vocês um pouquinho sobre alienação parental e a nova esquerda. Esta semana, o portal Guia-me publicou um artigo que foi escrito por doutora Patrícia Alonso, de nosso escritório, minha filha, e eu gostaria de ler para vocês o que lá ela escreveu e que representa o meu pensamento, o pensamento do nosso escritório. Lá no portal Guia-me vocês irão encontrar assim escrito: alienação parental e a nova esquerda. Possivelmente muitos dos nossos irmãos e compatriotas possam estar pensando que vencemos o comunismo e o socialismo com a vitória nas urnas do nosso presidente da República. Estamos muitíssimamente enganados se pensamos que o comunismo e o socialismo no Brasil estão mortos. Eles estão mais vivos do que nunca. Durante um longo período de quase 20 anos, fomos governados por partidários da esquerda que, seguindo a agenda comunista, sancionaram inúmeras leis ideológicas que trazem em seu bojo o propósito de destruir a família, implodindo-a de dentro para fora, sabedores de que, se destruírem a família, estarão destruindo a nação, passando todos nós a sermos propriedade do Estado. Muitas dessas leis têm que ser revogadas, a exemplo do que temos pretendido fazer com a lei da alienação parental. Mas aí é que surge o grande problema. Não aprovar um projeto de lei ideológico é mais simples do que revogar uma lei ideológica. Observem a que partido pertence a relatora do projeto de lei 498/2018, que quer a revogação. PSB, Partido Socialista Brasileiro. Essa sigla sugere alguma percepção? Se esperar pelo Partido Socialista Brasileiro, ela não será revogada. A diferença está que nós, cristãos, não dependemos de políticos, mas de Deus, e é Ele quem vai revogar essa lei. E quando propusemos a fazer o enfrentamento dessas leis, deparamos mais claramente com a nova esquerda presente em todos os gabinetes da Câmara dos Deputados, senadores e até mesmo nos ministérios. Nos ministérios, travestidos de cristãos, disseminam sua teologia barata a custo zero, denominando-a de nome pomposo, tais como a teologia da missão integral, ou a teologia inclusiva, ou a teologia liberal, ou teologia progressista e outros nomes mais que enganam os incautos desconhecedores da identificação de seus pastores. A teologia pura, a qual pertencem os cristãos conservadores e da direita, são por eles chamada de teologia radical
ou fundamentalista. Ministérios há que já no primeiro ano de governo substituíram aqueles verdadeiros cristãos, pastores do Evangelho, para uma igreja pura e sem mácula, por pseudos pastores que se apresentam defendendo a bandeira acima mencionada, que é a bandeira da nova esquerda. Os comunistas estão aí, se infiltrando nos partidos políticos que até o ano que passou eram perfeitamente identificados com a direita conservadora. Hoje, esses comunistas entraram em todos os partidos para minarem a ideologia judaico-cristã. E esta presença da nova esquerda já denunciamos ao excelentíssimo presidente da República e também ao excelentíssimo ministro da Justiça, alertando-os que não estamos livres da esquerda. E não é só em Brasília que estão os comunistas da nova esquerda. Como avaliaram e corretamente o fizeram, descobriram que os cristãos decidiram a eleição aqui no Brasil. E não somente aqui no Brasil, mas na Bolívia, os cristãos se uniram e conseguiram conquistar, pelo menos, o direito de terem uma segunda chance, uma segunda eleição. A Venezuela, com o presidente Nicolás Maduro, vendo que os cristãos fazem a diferença, correu a se unir a eles, oferecendo-lhes a migalha do dia do pastor e propondo criar uma universidade evangélica, como se todo cristão se servisse a ser massa de manobra. No Brasil, alertamos a Igreja do Senhor Jesus para que fique atenta, pois os partidos da esquerda já criaram até igrejas evangélicas em que seus partidários nos chamam de irmãos e aprenderam a falar a mesma linguagem que a nossa. Quase que diariamente na televisão e também nas redes sociais, temos no noticiário aqueles que combatiam a igreja, agora abraçados com pastores e muitos deles usando até o púlpito e pregando como se cristãos fossem. Há bem pouco tempo, esses que assim agem espalharam nas redes sociais que os empresários que tivessem galpões para locação, que o fizesse para um cinema e jamais para uma igreja. O que foi que aconteceu que mudaram tão depressa assim? A conversão, ela pode ser rápida, é uma decisão que se toma em fração de segundos, mas não podemos nos iludir que essa massa toda que hoje estão nas igrejas, amando dos partidos da nova esquerda, enganem o verdadeiro cristão. Como saber quem são eles? Jesus nos dá um meio. Disse Jesus: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como identificá-los? Jesus também nos ensina: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Igreja de Jesus Cristo, vigiai, estais atentos. Este
é o conselho do Mestre que seguimos, Jesus Cristo. Desejo ardentemente que aqueles que ouvirem ou lerem esse recado possam realmente entender o perigo do momento em que nós estamos vivendo e se sujeitarem à verdadeira autoridade de Deus, que somente Deus é que poderá conservar e manter o nosso país livre. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima vez, querendo Deus.